Ela vai usar o uniforme, carregar as bandejas e fazer uma vênia diante dos meus convidados. É todo o respeito que uma mulher como ela merece. Essas foram as palavras cruéis de um homem que um dia jurou amá-la. Para ele, a sua ex-mulher não passava de uma sombra, humilhada e reduzida a servir as mesas na celebração da sua nova vida. Mas o que ele não sabia era que o destino tinha escrito um final diferente. Porque naquele dia de casamento, a mulher de quem ele zombou estava prestes a entrar com uma surpresa que deixaria todos os convidados sem palavras. Às vezes, aqueles que pomos de lado erguem-se de maneiras às quais não conseguimos escapar. Às vezes, a pessoa que pensávamos estar abaixo de nós já se encontra num patamar superior. Esta é a história de uma mulher cuja dor se transformou em poder e cujo regresso se tornou um momento que ninguém jamais esquecerá. E hoje está a ser recontada por mim. Olá, família. Bem-vindos de volta. Antes de começarmos, tenho um pequeno, mas sincero pedido. Por favor, subscrevam. O vosso apoio é o que mantém estas histórias vivas. Cada vez que clicam nesse botão, estão a ajudar-nos a partilhar vozes que de outra forma seriam esquecidas e histórias que merecem ser ouvidas. E nos comentários, digam-nos de onde estão a assistir, porque juntos não estamos apenas a contar histórias, estamos a manter a esperança viva. A casa cheirava a frango assado no forno com alecrim e batatinhas. Beatriz Almeida limpou as palmas das mãos úmidas no avental e afastou-se da mesa. Tudo brilhava. Os talheres polidos ao ponto de ela conseguir ver o seu reflexo, os copos de vinho impecáveis, as flores dispostas em perfeita simetria. Ela olhou para o relógio com o coração a acelerar. Ele estaria a chegar a qualquer minuto. Correu para o quarto e vestiu o vestido de seda azul, aquele que Miguel uma vez disse que fazia os seus olhos parecerem água do oceano. Apanhou o cabelo de forma arrumada, exatamente como a mãe dele sempre insistia. Olhou-se ao espelho, tentou sorrir e sussurrou para si mesma. Esta noite ele vai ver. Ele vai lembrar-se por que se casou comigo. Ele vai lembrar-se. A porta da frente abriu-se. Miguel Ribeiro entrou, alto e elegante no seu fato escuro. O seu perfume encheu o ar antes mesmo das suas palavras. Ele pousou a pasta com um baque seco. Os seus olhos percorreram a sala, as velas, as flores, a refeição, e pousaram nela, com o lábio a torcer-se num esgar. Isto, disse ele com a voz a transbordar desdém. O coração de Beatriz falhou uma batida. É arroz de pato, o teu favorito. Pensei que poderíamos ter um jantar tranquilo juntos, só nós os dois. Miguel atirou o casaco para cima de uma cadeira e riu-se amargamente. Arroz de pato? Essa é a tua grande ideia, Beatriz? Eu passo os dias a fechar negócios com carne de vaca aroquesa, DUP e vinhos de reserva. E tu achas que eu vou chegar a casa entusiasmado com um arroz de pato? As bochechas dela arderam. Eu só queria fazer-te feliz. Feliz? Ele sentou-se pesadamente puxando o prato para si. Achas que a comida me faz feliz? Achas que esta encenação patética de dona de casa é o que um homem como eu precisa? Ele enfiou um bocado na boca, mastigou lentamente e cuspiu seu veredito. Seco, insosso, inútil. A garganta dela apertou-se. Eu passei horas. Horas a fazer o quê? Ele atirou o garfo para o lado com um estrondo. A mexer molhos, a dobrar guardanapos. Tu ficas nesta casa o dia todo, Beatriz, e ainda assim consegues falhar na única coisa que devias fazer. Lágrimas brotaram-lhe nos olhos. Miguel, por favor, não fales assim comigo. Eu tento. Tentas. Ele inclinou-se para a frente com os olhos como punhais. Tentar não é suficiente. Não para mim. Achas que eu trabalho 12 horas por dia só para chegar a casa e encontrar isto? Uma mulher sem ambição, sem chama, sem valor. O peito dela doía. Eu desisti da minha carreira por ti. Fiquei em casa porque tu disseste que precisavas de mim. Ele desdenhou. Tu desististe da tua carreira porque não a conseguias aguentar. Não te mintas a ti mesma, eras uma secretária com ares de doutora. Saíste porque eras fraca e eu deixei. Não finjas que te sacrificaste por mim. Os lábios dela tremeram. Miguel, eu vendi o meu carro para tu poderes começar o teu negócio. Lembras-te disso? Era o meu carro. Aquele que eu adorava, o que os meus pais me deram.
Deixei-o ir porque precisavas de dinheiro para o inventário, e quando não podias pagar a um contabilista, eu ficava acordada todas as noites a tratar da tua contabilidade. Quando estavas demasiado nervoso para ligar a investidores, eu fiz as chamadas por ti. Miguel bateu com a mão na mesa. As velas tremeram. Para de reescrever a história, ele rugiu. Eu construí tudo com as minhas próprias mãos. Tu estavas apenas lá, uma sombra no fundo. Não te atrevas a levar o crédito pelo que eu alcancei. As lágrimas dela transbordaram. Eu só queria estar ao teu lado. Tu nunca estiveste ao meu lado, ele cuspiu. Estiveste sempre atrás de mim. É aí que é o teu lugar. Atrás, invisível, inútil. Ela estremeceu como se ele lhe tivesse batido. Por um longo momento, o silêncio pesou entre eles. O único som era o tic-tac do relógio na parede. Ela sussurrou. Amo-te. Ele riu-se friamente. Amor? Beatriz, eu preciso de mais do que amor. Preciso de uma mulher que esteja à minha altura, que me eleve. Tu não fazes isso. Nunca fizeste. A voz dela quebrou. Eu dei-te tudo. E não foi suficiente. Ele afastou a cadeira, erguendo-se a olhá-la de cima. Nunca foi e nem nunca será. Beatriz estava junto ao lava-loiça, a passar por água pratos que já estavam limpos. O silêncio na casa parecia ensurdecedor. Ligou o rádio para ter algum ruído e depois desligou-o. Pressionou as palmas das mãos contra a bancada. Respira. Apenas respira. A campainha tocou. Ela limpou as mãos ao avental e abriu a porta. Catarina Viana estava lá, com uma caixa de pastelaria branca e um sorriso que parecia caro. O seu vestido carmesim abraçava-lhe o corpo. O seu batom combinava perfeitamente com o vestido. Beatriz, cantarolou ela, entrando sem esperar por um convite. Trouxe doces finos do Algarve, os teus favoritos, certo? Beatriz forçou um sorriso. És muito amável. Obrigada. Catarina entregou-lhe a caixa e olhou em volta da sala como um comprador a inspecionar uma casa que não tencionava comprar. Ainda arrumada, ainda pequena, ainda segura. Os seus olhos percorreram a lareira para as fotos de Beatriz e Miguel de anos melhores. Que querido. É o meu lar, disse Beatriz suavemente. Será? Perguntou Catarina, inclinando a cabeça. Catarina encostou-se à bancada. Eu queria ver como estavas. O Miguel mencionou que tens andado emotiva. A garganta de Beatriz apertou-se. Ele disse isso. Ele preocupa-se, disse Catarina com os olhos a suavizarem-se com uma falsa preocupação. Ele carrega um grande fardo. Não é fácil ser ele. Eu sei, disse Beatriz. Eu tenho tentado facilitar as coisas. Beatriz ergueu o olhar. Por que estás aqui, Catarina? Para ajudar, disse Catarina com a voz novamente brilhante. De mulher para mulher, de amiga para amiga. Somos amigas, disse Beatriz e ouviu como a sua voz soou fraca. Catarina aproximou-se. É por isso que te posso dizer o que os outros não dizem. Ela gesticulou para a roupa de Beatriz, uma camisola macia sobre uma saia simples. Ainda te vestes como uma voluntária na quermesse da paróquia. O cabelo apanhado como uma menina da escola. Sem forma, sem rasgo, sem afirmação. Que mensagem estás a enviar a um homem como o Miguel? Eu vou desaparecer e não me vou queixar. Beatriz engoliu em seco. Ele gosta de me ver simples. Ele gosta de te ver obediente, corrigiu Catarina, mas ele respeita o que brilha. Eu brilho para ele, disse Beatriz em voz baixa. Catarina riu-se. Tu brilhas como uma luz de presença. Ele precisa da luz do dia. Beatriz respirou fundo. Se vieste aqui para me insultar... Eu vim para te preparar, disse Catarina com a voz a arrefecer. As coisas estão a andar. Vai haver advogados, declarações, anúncios. O Miguel quer que seja limpo. O quê? Limpo. A separação, disse Catarina como se fosse óbvio. O divórcio. Beatriz sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Ele enviou-te para me dizer. Ele confia em mim, disse Catarina. Ele conta-me coisas. Coisas que não conta a mulher dele, disse Beatriz, e ouviu o seu próprio coração a partir-se. Os olhos de Catarina brilharam com uma espécie de deleite amargo. Exatamente. Beatriz agarrou-se à bancada para se equilibrar. Nós podemos resolver isto. Não, disse Catarina, gentil e firme ao mesmo tempo.
Não podes consertar o que nunca foi certo para ele. Foste o seu porto de abrigo quando ele não tinha nada. Ele já não quer um porto seguro. Eu vendi o meu carro para financiar a primeira encomenda dele, disse Beatriz com a voz fraca. Eu tratei da contabilidade dele quando não tínhamos dinheiro para ajuda. Eu liguei a investidores, fiquei acordada noites a fio a escrever as propostas dele. Recebi os clientes dele. Cozinhei, limpei, sorri. Desisti do meu emprego. Deixei os meus amigos afastarem-se para poder ser o que ele precisava. A boca de Catarina curvou-se. É querido pensares que isso importa agora. Ela pegou num dos doces, rodou-o nos dedos e pousou-o de novo. Sabes o que ele me disse na noite em que fechou aquele grande negócio? Ele disse: Catarina, falar contigo é como oxigênio. Chego a casa e sinto que me estou a afogar. Os joelhos de Beatriz fraquejaram. Ela tentou agarrar-se a uma cadeira e falhou. Catarina deu um passo em frente como se a fosse amparar, mas depois não o fez. Ele disse isso? Sussurrou Beatriz. Cantarolou Catarina. Os homens dizem a verdade quando se sentem seguros, e ele sente-se seguro comigo. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Nós costumávamos rir-nos juntos. Costumavam, disse Catarina. Mas depois ele cresceu, e tu não. Eu tentei crescer com ele. Tu tentaste mantê-lo quieto. Beatriz estremeceu. Eu queria que ele estivesse seguro. A voz de Catarina suavizou-se, o que a tornou mais cruel. Tu querias que ele fosse pequeno o suficiente para caber nas tuas mãos? Isso não é justo, disse Beatriz. A voz dela vacilou. Eu queria que ele fosse feliz. E ele é, disse Catarina, comigo. Ficaram em silêncio por um momento. O relógio da cozinha fazia tic-tac. Lá fora, um caminhão de entregas passou a ribombar. Por que eu? Perguntou Beatriz. Tu podias ter qualquer homem. Por que o meu? Os olhos de Catarina brilharam. Porque tu tinhas o que eu queria e nunca soubeste como o segurar. Porque eu via-te a entrar em salas ao lado dele e a desaparecer. Porque o deixavas falar e nunca aprendeste a falar tu. Porque o teu silêncio me deixava louca. Ela aproximou-se, a sua voz baixando para um silvo. Porque eu odiava a maneira como ele olhava para ti. Eu queria aquele olhar. Agora tenho-o. Beatriz piscou os olhos rapidamente. Tu eras minha amiga. Eu era uma testemunha, disse Catarina, do teu desperdício. Beatriz cerrou os lábios até doerem. Ele vai arrepender-se disto. Talvez, disse Catarina com um leve encolher de ombros, mas não esta noite nem amanhã. Ela tirou um envelope da mala, pousou-o na bancada. Ele pediu-me para trazer isto. É a minuta do advogado dele. É simples. Assina onde está marcado e isto será rápido. Beatriz olhou para o envelope. Ele não me conseguiu entregar isto pessoalmente. Ele está ocupado, disse Catarina. Uma conversa honesta faz-te chorar. Eu não estou a chorar agora, disse Beatriz, embora as lágrimas tivessem secado em linhas frágeis nas suas bochechas. Catarina sorriu. Boa menina. Ela virou-se para sair, depois parou e encarou Beatriz novamente. Mais uma coisa. Não apareças nos eventos dele sem seres convidada. Não lhe mandes mensagens nem lhe ligues durante o horário de trabalho. Não fales com os pais dele sem passar por ele. Não toques no cartão da empresa. Não publiques nada online. Não o envergonhes. Envergonhá-lo, disse Beatriz com a voz rouca e cansada. Ele está a divorciar-se de mim pela minha amiga. Correção, disse Catarina suave e brilhante. Ele está a divorciar-se de ti pelo futuro dele. A voz de Beatriz baixou para um sussurro. Há quanto tempo? Os olhos de Catarina brilharam. Tempo suficiente. Beatriz cobriu a boca com a mão. Um pequeno som escapou-lhe. Não era bem um soluço, mas como o som que um copo faz ao rachar. Catarina olhou para o relógio. Tenho uma prova de roupa daqui a 20 minutos. O Miguel gosta de vermelho. Devias doar os teus vestidos vermelhos. Não te ficam bem. Eu não tenho nenhuns, disse Beatriz. Claro que não, disse Catarina, e saiu. A porta fechou-se. A casa estava novamente silenciosa. Beatriz permaneceu imóvel com o envelope na mão e os doces finos na bancada, como uma piada de mau gosto. Ela abriu o envelope com dedos cuidadosos. Linguagem jurídica, nomes, datas, diferenças irreconciliáveis. Uma linha para uma assinatura.
Ela sentou-se à mesa e pousou os papéis. Os seus olhos fixaram-se na foto do casamento na prateleira. O jovem na fotografia tinha olhos que pareciam oceanos e promessas. A jovem ao seu lado parecia alguém que pensava que o amor seria suficiente. Beatriz pressionou a palma da mão no grão da madeira da mesa, a mesma mesa que ela e a sua mãe tinham escolhido, a mesma mesa onde ela tinha estendido massa folhada nas manhãs de domingo e equilibrado as contas à meia-noite. Ela pensou no carro que vendeu, no anel que empenhou por 1 mês de salários, nas noites em que alimentou o otimismo dele com o seu, enquanto os números ainda não faziam sentido. Pensou em dizer aos pais: ele precisa de mim, e na resposta do seu pai: mas quem precisará de ti quando ele não precisar? O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Devia saber onde o teu marido está esta noite. Seguiu-se uma foto. Miguel numa sala de jantar privada, o rosto de Catarina iluminado pela luz das velas, a mão dele no joelho dela debaixo da mesa. 2 copos de vinho tinto, uma pequena caixa de joias perto do cesto do pão. Beatriz pousou o telemóvel virado para baixo e ficou ali sentada, apenas com o som da sua própria respiração nos ouvidos. Ficou assim por muito tempo, até escurecer, até a casa parecer a de um estranho. Ela levantou-se, limpou as mãos da caixa de bolos intocada e limpou a bancada novamente. Depois, vestiu um vestido preto simples e apanhou o cabelo com força. O convite para o jantar de família de sexta-feira ainda estava no frigorífico. Ela olhou para ele, esticou a mão e alisou-o. Ela iria. Seria graciosa. Não iria implorar. Aguentaria o que quer que lhe fizessem. E depois, de alguma forma, ainda estaria de pé. A moradia da família Ribeiro em Cascais parecia tirada de uma revista. Pedra branca, sebes altas, vidro sem uma única impressão digital. Beatriz subiu os degraus com uma pequena caixa nas mãos. Bombons de licor artesanais. Tinha atado o laço 3 vezes para garantir que ficava liso. Miguel abriu a porta. Olhou para além dela primeiro como se estivesse a verificar quem poderia estar a observar. Depois, os seus olhos pousaram no laço. Ele franziu o sobrolho. Não tornes isto sentimental, disse ele. Mantenha a noite limpa. Eu trouxe-os para a tua mãe, disse Beatriz. Ela gosta de chocolate preto. Não te metas no caminho, disse ele e virou-se para entrar. Beatriz, disse a mãe de Miguel, dando-lhe 2 beijos no ar, tão distantes que pareceram ameaças. Pareces respeitosa. Obrigada, disse Beatriz e estendeu os chocolates. Para si. A mãe de Miguel pegou na caixa, levantou a tampa e espreitou para dentro como um agente da alfândega a inspecionar uma mala. Ah, caseiros! Ela pousou a caixa de lado sem provar nenhum. Que pitoresco! Miguel bateu no seu copo. Todos para os vossos lugares. Beatriz procurou um lugar perto dele. Um lugar na ponta da mesa estava vazio. Um cartão de lugar dobrado à sua frente. Beatriz, longe de Miguel, longe de qualquer um a quem pudesse chamar de aliado. Ela sentou-se e cruzou as mãos no colo. A mãe de Miguel inclinou-se para Catarina. Esse vestido é deslumbrante. Finalmente alguém que percebe de apresentação. Catarina tocou no brinco. Obrigada. O Miguel gosta de me ver de vermelho. Diz que parece uma decisão. Risos à sua volta. Beatriz baixou os olhos. A meio do prato principal, Miguel levantou-se. Bateu no copo. A sala silenciou-se, o tipo de silêncio concedido a um homem que espera sempre ser ouvido. Família, amigos, disse ele com a voz suave. Obrigado por virem com tão pouco pré-aviso. Queria dizer-vos algo importante pessoalmente. Beatriz apertou as mãos, forçando-se a ficar quieta. A Beatriz e eu, disse Miguel com um suspiro ensaiado, vamos terminar o nosso casamento. Alguns suspiros, um gemido de uma tia que gostava mais de coscovilhices do que de pessoas. Alguém disse finalmente em voz baixa. Outra pessoa disse, shh, ser simpática, sem o sentir. Miguel continuou. Há algum tempo que se tornou claro que queremos coisas diferentes. Eu avanço depressa. Preciso de uma parceira que consiga acompanhar o meu ritmo. A Beatriz é estável, gentil, tem muitos dons domésticos. Ele deixou que a sala se risse antes de terminar. Mas ela não é a parceira de que preciso na vida que estou a construir. O calor subiu pelo pescoço de Beatriz. Ela fixou o olhar no prato branco à sua frente, focando-se num pequeno risco perto da borda. Inspirou. Lá fora,
Miguel ergueu o copo na direção de Catarina. No espírito da clareza, quero também que conheçam a mulher que é. Os olhares viraram-se. Catarina acenou com um ar tímido que não combinava com os seus olhos. Algumas mulheres, disse Miguel sorrindo para a cabeceira da mesa, elevam um homem. É isso que a Catarina é para mim. Catarina levantou-se por um momento e pousou a mão no braço dele. Não planeávamos dizer nada ainda, disse ela com uma voz doce e ensaiada. Mas a honestidade é saudável. Estamos juntos. Um tio assobiou. Um primo aplaudiu. A mãe de Miguel disse, até que enfim, com um alívio brilhante que ardeu como álcool numa ferida. A própria voz de Beatriz saiu-lhe da boca antes que ela se apercebesse de que estava a falar. Miguel. Ele olhou para ela do outro lado da mesa. O seu sorriso diminuiu. Beatriz, agora não. Eu quero dizer uma coisa, disse ela levantando-se porque o seu corpo pensou que estar de pé a ajudaria a respirar. Por favor. A sala observava. Garfos parados a meio do caminho. Catarina recostou-se na cadeira com os olhos brilhantes. As mãos de Beatriz tremiam, mas a sua voz surpreendeu-a. Era suave, mas firme. Quero dizer que te amei, disse ela, olhando para Miguel. E ainda amo. Dei-te tudo o que tinha. Vendi o meu carro quando o banco disse não. Empenhei o meu anel para pagar um mês de salários quando o fornecedor exigiu dinheiro. Fiquei acordada noites a fio a tratar da tua contabilidade para que os números fizessem sentido para um credor. Liguei a investidores quando estavas demasiado nervoso para ouvir um não. Cozinhei para os teus clientes, engomei as tuas camisas às 2 da manhã porque tinhas de estar impecável para a reunião das 8. Dei a cara por ti quando tu congelaste. Disse-te que eras corajoso quando te sentias pequeno. A garganta dela fechou-se. Ela engoliu e continuou. Deixei os meus amigos para trás porque dizias que eles não se encaixavam na tua imagem. Disse aos meus pais que eras bom. Mesmo quando eles diziam que me ias destruir, deixei de falar para que pudesses ter todas as palavras da sala. Silêncio, do tipo que vem depois de uma sirene. Depois, risos do meio da mesa. Eram agudos e maldosos, tentando passar por uma tosse. Um primo, aquele da história do iate. Isto é um discurso? A mãe de Miguel limpou o canto do olho como se uma lágrima estivesse a chegar. Oh, Beatriz, isso é muito comovente, mas isto é um jantar, não um diário. O pai de Miguel pigarreou. O passado é o passado, disse ele. Os negócios são para ir à frente. Beatriz tentou novamente. Eu estive ao lado dele quando ele não tinha mundo nenhum. E agora ele tem um, disse o pai de Miguel. O certo. Miguel ergueu o copo novamente e sorriu para a mesa com o calor de um homem a brindar a si mesmo. A clareza, disse ele, ao crescimento, a um futuro suficientemente grande para pessoas que conseguem acompanhar. Os copos ergueram-se, o cristal cantou. Beatriz pousou a mão na toalha da mesa. Sentiu-se como uma onda prestes a arrastá-la. Catarina inclinou-se para a frente com a voz dirigida a Beatriz, mas alta o suficiente para ser ouvida. Não tornes isto mais feio do que precisa de ser, sussurrou ela. Assina depressa. Não peças muito. Mantenha a tua dignidade e não apareças onde nós estivermos. Parece que estás necessitada. Algo dentro de Beatriz, pequeno, teimoso, resistiu. Eu não sou necessitada, disse ela. O sorriso de Catarina era quase gentil. És, mas a culpa não é tua. Lá fora, o ar estava fresco. Beatriz parou nos degraus de pedra e olhou para os seus sapatos. Conseguia ouvir os risos através da porta atrás de si, abafados e felizes. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Devia saber onde o teu marido estará depois disto. Outra foto. Uma suíte de hotel, uma garrafa de espumante, um par de sapatos atirados perto da cama, o vestido vermelho de Catarina numa cadeira, o casaco de Miguel no chão. As mãos de Beatriz tremiam. Ela sentou-se no degrau de baixo porque as pernas não a aguentavam. Juntou as palmas das mãos e inclinou a cabeça, não exatamente para rezar, apenas para manter os pedaços de si mesma no lugar. A buzina de um carro ao fundo da rua, um cão ladrou 2 vezes e calou-se. A noite parecia imensa. Ela levantou-se, caminhou até ao passeio. Não olhou para trás. Na viagem para casa, a cidade deslizava como um filme com o som baixo. Ela observava o seu próprio reflexo na janela.
Um rosto sem cor, o cabelo demasiado apertado, um vestido que parecia o figurino para um papel que já tinha perdido. No seu apartamento, pousou a mala na cadeira e acendeu uma pequena lâmpada. O quarto parecia uma sala de espera, como Catarina tinha dito. Naquela noite não se importou. Esperar parecia honesto. Serviu um copo de água, bebeu metade, pousou-o e pegou numa caneta. Abriu o seu antigo caderno e escreveu em linhas direitas. Ele terminou tudo à frente de todos. Eles riram-se. Chamaram-me pequena. Chamaram-me nada. Ela parou. A mão dela tremia. Pousou a caneta e depois pegou nela novamente. Eu vendi o meu carro, empenhei o meu anel, cozinhei. Escrevi propostas, fiz chamadas, sorri até o meu rosto doer, cedi o meu lugar em salas para que ele o pudesse ocupar. Dei-lhe tudo o que tinha de suave e constante. Ela respirou. A sala zumbia com o aquecedor antigo a ligar e desligar. Eles disseram que não significava nada, mas significava. Significava que eu sei dar e sei construir e sei aguentar e sei tentar de novo. Ela fechou o caderno. Ficou de pé no silêncio e pressionou a mão contra o peito. O seu coração batia contra a sua palma, lento, teimoso. Prova que estão errados, disse ela em voz alta, e a sua própria voz já não soou como a de uma estranha. Ela apagou a luz. O quarto ficou escuro, mas ela ainda conseguia ver o suficiente para encontrar a cama, o suficiente para se deitar, o suficiente para saber que iria dormir e depois acordar e depois faria a próxima coisa. Se ainda não subscreveu, adoraria que se juntasse à nossa comunidade clicando no botão de subscrição. Através das nossas histórias, construímos esperança e damos um futuro a crianças e mulheres vítimas de abuso em todo o mundo. Motive-nos subscrevendo e ativando o sino de notificações. Diga-nos também nos comentários de onde nos está a ver e de que forma esta história o tocou. O apartamento cheirava a lixívia e a solidão. Beatriz Almeida estava sentada à pequena mesa da cozinha, a olhar para a pilha de contas. Carimbos vermelhos gritavam, pagamento em atraso nos envelopes. Os números desfocavam-se através das suas lágrimas, mas o significado era claro. Ela estava a afogar-se. O estômago dela roncava, mas o frigorífico continha apenas meio pão e um frasco de mostarda. Ela estendeu a mão para a pulseira no seu pulso, a última coisa que a sua mãe lhe dera antes de morrer. As suas mãos tremiam enquanto a abria. Desculpa, mãe, sussurrou ela, embrulhando-a num lenço de papel. A tarde já tinha desaparecido. Empenhada por dinheiro para pagar a renda, para todo o lado onde ia, os sussurros seguiam-na. No mercado, ouvia-os pelas costas. Não é aquela a ex do Miguel Ribeiro? Ela parece tão magra, que pena. Ouvi dizer que a Catarina disse que ela enlouqueceu sempre a chorar, a ligar-lhe. Claro que ele a deixou, olhem para ela. As bochechas dela arderam. Ela agarrou-se ao carrinho das compras para se firmar e fingiu não ouvir. Era pior em locais públicos. Uma vez, num café, ela viu Catarina sentada numa mesa da esplanada, rodeada por mulheres que costumavam encher a casa de Beatriz de conversa e risos. Catarina inclinou-se sobre a mesa, a sua voz doce mas afiada o suficiente para ser ouvida. Pobre Beatriz, simplesmente não conseguiu lidar com o sucesso do Miguel. Ele precisava de uma parceira a sério, não de um peso morto. As mulheres suspiraram e riram-se, e Beatriz sentiu cada risinho como vidro a cortar-lhe a pele. Miguel acrescentava o seu veneno quando necessário. Quando as pessoas perguntavam por que o divórcio aconteceu, ele tinha uma resposta pronta. Ela não foi feita para este mundo. Era amarga. Tentou atrasar-me. Em breve, Beatriz já não era Beatriz. Era uma história que eles contavam, reescrita até ela já não se reconhecer. Ela tentou reconstruir a sua vida da maneira convencional. Candidatou-se a empregos, recepcionista, administrativa, assistente de escritório. No início, os gerentes sorriam e acenavam durante as entrevistas, impressionados com as suas respostas organizadas e presença calma. Entraremos em contato, prometeu um, mas horas depois veio a chamada. Decidimos seguir noutra direção. Outra empresa cancelou a sua entrevista por completo. Finalmente, uma mulher dos recursos humanos sussurrou-lhe ao telefone. Extraoficialmente, o Miguel Ribeiro disse às empresas para não a contratarem.
Disse que a senhora traria problemas. Lamento. Beatriz desligou lentamente. O peito dela parecia oco. O Miguel não se contentou em deixá-la. Ele queria apagá-la. A renda estava novamente em atraso. Ela vendeu a sua última mala de marca, um presente do primeiro grande bônus de Miguel. Depois vieram as humilhações. Aceitou um emprego como caixa num café, limpou mesas, carregou tabuleiros. Os clientes sussurravam. Não é aquela ex do Miguel Ribeiro a servir cafés? Ela sorria enquanto levantava os pratos, embora por dentro estivesse a quebrar-se. Duas mulheres do seu antigo círculo entraram uma tarde. O perfume delas forte, os olhos delas também afiados. Elas olharam fixamente, aproximaram-se e sussurraram apenas o suficiente para serem ouvidas. Ela deve estar desesperada. Beatriz manteve a cabeça baixa com as bochechas a arder. À noite, sentava-se à mesa da cozinha a escrever listas sob a fraca luz amarela. Renda, compras, moedas para a lavandaria, cada número zombava dela. Às vezes, chorava para as mãos com os ombros a tremer, mas pegava sempre na caneta novamente. Foi nesse café, numa manhã cinzenta, que ouviu a voz. Beatriz. Ela virou-se. Senhor Ferreira, o seu antigo chefe. O cabelo dele estava mais grisalho, mas os seus olhos ainda eram perspicazes. Senhor Ferreira, disse ela suavemente, ajeitando o avental. O que está a fazer aqui? A garganta dela apertou-se. A trabalhar? Ele franziu o sobrolho. Este não é o seu lugar. O que aconteceu? A vida, sussurrou ela. Ele estudou-a por um longo momento e depois acenou. Venha ver-me amanhã, ao meu escritório. O escritório dele era pequeno, forrado a livros, serviu-lhe café e sentou-se à sua frente. Desistiu de demasiado, disse ele sem rodeios, por um homem que não o merecia. Mas eu lembro-me de si. Orientada para o detalhe, consistente. Tem disciplina, use-a. Os olhos dela arderam. Não sei por onde começar. Um passo de cada vez, disse ele. Estude, aprenda, construa em silêncio. Deixe o mundo pensar que está destroçada enquanto se prepara. Ela engoliu. Acha que eu consigo? Eu sei que consegue, disse ele. Se estiver disposta a sangrar por isso. E ela sangrou. Durante o dia fazia biscates, turnos no café, limpezas de escritórios, babysitting. Chegava a casa exausta, mas em vez de desabar, abria os livros. Estudava contratos, contabilidade, logística. À noite, chorava silenciosamente para a almofada, depois enxugava o rosto e continuava a ler. O senhor Ferreira orientava-a, apresentou-a a pequenos investidores. Ela não é vistosa, dizia-lhes, mas cumpre. Deram-lhe pequenos contratos. Ela cozinhava na sua pequena cozinha, decorava com balões da loja do Euro, esfregava o chão ela mesma às 2 da manhã. Os clientes elogiavam. Profissional, impecável, delicioso. A notícia espalhou-se. O seu primeiro salão foi um edifício antigo e em ruínas na periferia da cidade. Comprou-o barato, pintou-o ela mesma, poliu o chão, pendurou luzes. Organizou lá um casamento pequeno, mas mágico. Os convidados sussurravam. Isto parece um sonho. Comprou outro salão, depois mais 2. O nome da sua empresa começou a aparecer em convites, sussurrado com respeito. A sua equipa cresceu, a sua cozinha expandiu-se. Os investidores procuravam-na. Entretanto, Miguel e Catarina ainda desfilavam em galas, ainda zombavam do nome dela em público. Beatriz, ela é amarga. Está a tentar brincar aos negócios agora. Catarina ria-se nos almoços, a sua voz a pingar veneno, mas Beatriz sorria em silêncio. Ela não precisava de responder. O seu império estava a responder por ela. Numa manhã fresca, a sua assistente irrompeu pelo escritório com uma pasta. Grande notícia. Acabamos de agendar um casamento. O noivo é uma figura de alto perfil, Miguel Ribeiro. Beatriz congelou. A sua caneta parou a meio da linha. Miguel Ribeiro, repetiu suavemente. Sim. E a noiva, Catarina Viana? A assistente sorria de orelha a orelha. Eles escolheram o nosso pacote de catering e o salão nobre do Tejo. O salão dela. O mesmo salão que Miguel uma vez se riu por ela não ter dinheiro para pagar. Beatriz recostou-se lentamente, o rosto calmo a mascarar o coração a bater descompassado.
Ela folheou o contrato, a assinatura ousada de Miguel, o floreado elegante de Catarina. Os seus lábios curvaram-se num sorriso pequeno e afiado. Sim, disse ela. Confirme. A assistente saiu. Beatriz ficou junto à alta janela a olhar para Lisboa. A mesma cidade que zombou dela, que coscovilhou sobre ela, que a descartou. Agora, alugava os seus salões, comia a sua comida, sussurrava o nome da sua empresa com respeito e Miguel não fazia a menor ideia. No dia do casamento dele, a mulher a quem ele um dia chamou inútil, invisível, peso morto, seria dona do chão debaixo dos seus pés. E quando chegasse a hora, ela não ficaria em silêncio. Os soalhos de mármore do salão nobre do Tejo brilhavam como se tivessem esperado a vida inteira por aquele dia. Os lustres resplandeciam, as flores caíam de vasos altos, e os empregados vestidos de preto e branco moviam-se como um relógio sob o comando silencioso de Beatriz Almeida. O salão dela, a sua equipa, o seu império. Mas Miguel Ribeiro não sabia. Quando ele entrou para o ensaio, com Catarina a brilhar no seu braço, Beatriz já lá estava de uniforme, com o cabelo apanhado num coque apertado, prancheta na mão. Para ele, ela parecia apenas mais uma empregada. Ele viu-a imediatamente, claro. Ele queria que ela o visse a vê-la. A sua boca curvou-se num sorriso de escárnio. Ora, ora, disse ele alto o suficiente para toda a sala ouvir. Se não é a minha voluntária preferida. Catarina virou a cabeça e seguiu o seu olhar. Quando os seus olhos pousaram em Beatriz, o seu sorriso alargou-se em algo cruel. Oh, Miguel, disse ela docemente. Não me disseste que teríamos ajuda familiar. Miguel aproximou-se, a sua voz baixou, mas não o suficiente para impedir que os outros ouvissem. No dia do meu casamento, ela vai servir. Vai usar o uniforme, carregar as bandejas e fazer uma vénia diante dos meus convidados. É todo o respeito que uma mulher como ela merece. As palavras ecoaram pelo mármore. A equipa parou a meio do passo. Uma florista fingiu rearranjar os caules, mas a sua mão tremia. Beatriz não vacilou. Baixou a prancheta e disse de forma neutra. Entendido. Estarei onde me quiser. Miguel sorriu com desdém, à espera de uma reação. Como não viu nenhuma, riu-se. Tenta não deixar cair nada, disse ele. Cuidado com o espumante, Beatriz, acrescentou Catarina com a sua voz afiada como vidro. Deixa a nódoa. Eles afastaram-se a rir de algo pequeno e mesquinho. Maia, a coordenadora do evento, aproximou-se de Beatriz. Chefe, sussurrou ela, mantendo o olhar em frente. Tenha certeza disto? A expressão de Beatriz não mudou. Seguimos o plano, sem erros. E o outro plano? Perguntou Maia suavemente. Beatriz bateu uma vez com a caneta na prancheta. Só se o momento for o certo. Os convidados chegaram na tarde seguinte em vestidos de gala e smokings, a pingar diamantes e sussurros. O salão resplandecia de luz, cada canto perfeito. Beatriz movia-se entre eles com uma bandeja de espumante, a cabeça ligeiramente inclinada. A imagem da obediência, mas os sussurros chegavam aos seus ouvidos. É ela? E, a servir bebidas, depois de tudo o que ele lhe deu, que humilhação. Apropriado, não acha? Murmurou uma mulher de seda esmeralda. Ouvi dizer que ela implorou para trabalhar aqui. Ele teve pena. Outra sussurrou de volta. Quase tenho pena dela, quase. Beatriz serviu espumante e continuou. O seu rosto calmo por dentro. O seu coração batia firme, cada pulsação como um tambor a guiá-la. Catarina fez a sua entrada com a pompa de uma rainha. O seu vestido brilhava, o seu sorriso ensaiado. Ela avistou Beatriz do outro lado da sala e aproximou-se com uma lentidão deliberada para que os outros notassem. A minha cauda, disse ela, inclinando o queixo, está a arrastar. Beatriz pousou a sua bandeja, ajoelhou-se e ajustou o tecido. Levantou-se, alisou a dobra. Melhor por agora, respondeu Catarina, e depois, alto o suficiente para os convidados próximos, imaginem cair tão baixo ao ponto de acabar aqui. Eu morreria antes de servir no casamento do meu ex. O riso ondulou à volta deles. Beatriz simplesmente pegou na sua bandeja novamente e afastou-se. A noite desenrolou-se. Os pratos foram servidos, o vinho derramado, a música a subir do quarteto.
Miguel deleitava-se com a atenção, apertando mãos, beijando rostos, gabando-se dos seus últimos empreendimentos. Ele gesticulou na direção de Beatriz uma vez, sorrindo para o seu círculo de admiradores. Nós acreditamos em dar segundas oportunidades, disse ele com os olhos a brilhar. Algumas pessoas são mais felizes quando servem. O círculo riu-se, bebendo o seu espumante. Beatriz passou por eles como uma sombra. Não olhou para trás. Quando chegou a hora dos brindes, o mestre de cerimônia subiu ao palco. Minhas senhoras e meus senhores, disse ele, por favor, levantem os vossos copos para os noivos. Miguel agarrou no microfone antes de qualquer outra pessoa. Ele sorriu, banhado pela luz dos holofotes. Eu começo, disse ele. Eu começo sempre. Os convidados riram-se como esperado. Esta noite é sobre o amor, disse ele, mas também é sobre o destino. Algumas pessoas nasceram para o grande palco, outras para aplaudir, e algumas... Ele virou o seu olhar deliberadamente na direção de Beatriz, que estava junto à parede de espumante. Nasceram para servir. O riso desta vez foi mais fraco, com um toque de desconforto. Algumas pessoas olharam para os seus sapatos. Catarina pegou no microfone a seguir, com a voz a pingar açúcar. Estou grata, disse ela, a todas as mulheres que me mostraram o que não ser. Estou grata pelas portas erradas que se fecham para que eu possa atravessar a porta certa num vestido que finalmente me serve. Um aplauso ecoou. Os copos tilintaram. As mãos de Beatriz apertaram-se na sua bandeja. Por um momento, o seu silêncio soube-lhe a ferro. Então, o mestre de cerimônia sorriu. E agora, antes da sobremesa, uma palavra rápida da nossa chefe de sala, que tornou esta noite possível. Por favor, deem as boas-vindas a... Beatriz. A sala agitou-se. Os convidados sussurraram. O sorriso de Miguel congelou. Os dedos de Catarina embranqueceram à volta do seu copo. Beatriz pousou a sua bandeja e caminhou calmamente para o palco. O seu uniforme preto e branco brilhava sob as luzes. Ela parecia em tudo uma empregada, até chegar ao microfone. Ela pousou o seu avental dobrado no pódio. A sua voz era clara, calma, firme. Boa noite. Obrigada por confiarem em nós com a vossa noite. Uma onda de alívio percorreu a multidão. Bom, pensaram eles. Ela vai dizer algo pequeno, educado, esquecível. Mas os olhos de Beatriz varreram a sala. Antes de servirmos o espumante, disse ela, há algo que devem saber sobre esta casa. Maia, na parte de trás, endireitou-se. Ria, a chefe de segurança, cruzou os braços e acenou uma vez. Jona, na cabine de som e vídeo, diminuiu as luzes para um suave 70%. Os lustres brilhavam como estrelas. Beatriz desatou completamente o avental, dobrou-o ao meio e depois novamente ao meio e pousou-o cuidadosamente no pódio. Ela olhou para Miguel e Catarina, radiantes, presunçosos, certos do seu lugar acima dela. E então disse, este salão pertence-me. A sala susteve a respiração. Os copos pararam a meio do caminho. O sorriso de Miguel desfez-se. O rosto de Catarina perdeu a cor. Beatriz ergueu-se, já não uma empregada, já não curvada, calma, composta, radiante, a dona da casa. E a noite já não era deles. O casamento desta noite foi realizado num dos meus salões. Este serviço, esta equipa, este evento, cada detalhe pertence-me. As palavras atingiram a sala como vidro a estilhaçar-se. Por um momento, ninguém respirou. Depois, os suspiros rolaram pelas mesas. Os convidados inclinaram-se para a frente com os olhos arregalados. Miguel Ribeiro piscou os olhos para ela, a boca a abrir-se, mas sem emitir som. O sorriso perfeito de Catarina Viana desmoronou-se, o seu rosto contorcendo-se em pânico. Beatriz Almeida estava de pé sob as luzes, calma, firme, radiante, não uma empregada, não uma sombra, a dona da casa. Miguel finalmente encontrou a sua voz. Ele soltou uma gargalhada, frágil e aguda. Que piada, disse ele, acenando para ela como se fosse uma criança a fazer uma peça de teatro. A empregada está a tentar ser engraçada. Catarina agarrou-lhe o braço. Miguel, o que é que ela está a fazer? Sibilou ela. Beatriz não olhou para eles, levantou o microfone.
Muitos de vós conhecem-me apenas como a ex-mulher de Miguel Ribeiro. Alguns de vós só se lembram de mim como a calada, a mulher no fundo. Mas enquanto eu estava a ser apagada de salas como esta, eu estava a construir. Durante 3 anos eu trabalhei, estudei, investi e comprei os salões onde pessoas como vocês celebram. Um murmúrio percorreu a multidão. Este salão, disse Beatriz erguendo a mão, é meu. Esta equipa é minha. Cada luz, cada canção, cada copo de espumante servido esta noite pertence-me. Catarina soltou uma gargalhada aguda. Mentiras, isto é um delírio. O olhar calmo de Beatriz deslocou-se para a cabine de som e vídeo. Jona, à espera, pressionou uma tecla. O ecrã gigante atrás da banda ganhou vida. Nele apareceu a escritura do Salão Nobre do Tejo. Comprador, Almeida Eventos, S.A. Assinado, datado, carimbado. Suspiros. As pessoas esticaram os pescoços, a semicerrar os olhos para o nome. Depois veio outra escritura, de outro salão e mais outro. Locais familiares onde Miguel e Catarina tinham ostentado o seu amor, todos em nome de Beatriz. O queixo de Miguel caiu. Falso! Gritou ele. Tu falsificaste isso. Da varanda, um homem levantou-se. Senhor Ferreira, posso confirmar, disse ele com firmeza. Estes são documentos legítimos. Eu represento os investidores da Beatriz. Tudo o que estão a ver é autêntico. Os convidados sussurravam mais alto agora. O pai de Miguel mexeu-se desconfortavelmente. Os lábios da sua mãe cerraram-se. Parceiros de negócios trocaram olhares que cheiravam a fumo antes do fogo. Beatriz não se regozijou. Ela simplesmente acenou. Os recibos não mentem. O ecrã mudou. Um e-mail de Catarina Viana para o escritório de reservas do salão. Por favor, confirme a data de sábado. O Miguel insiste na grande escadaria. Além disso, certifique-se de que os empregados parecem humildes. O rosto de Catarina perdeu a cor. Isso está fora de contexto, disse ela rapidamente. Outro slide. Mensagens de texto. Miguel para um contato. Coloquem-na na lista negra. Não a deixem ser contratada. Ela é veneno. Depois, no dia do meu casamento, ela vai servir. Ela vai fazer uma vênia. Um suspiro coletivo varreu o salão. Uma mulher cobriu a boca. Alguém murmurou. Meu Deus! Miguel avançou, a fúria a brilhar nos seus olhos. Como conseguiste isso? Exigiu ele. Fizeste-me hacking. Isto é ilegal. A voz de Beatriz permaneceu fria. Provas obtidas legalmente e partilhadas com a minha equipa jurídica e investidores. Jona pressionou novamente. Outro slide encheu o ecrã. Um extrato de cartão de crédito, joias compradas com a conta da fundação, um e-mail. Reclassificar isto como relacionamento com doadores. Se alguém perguntar, usem o nome da Beatriz. As pessoas gostam disso. Numa mesa da frente, um membro do conselho de administração da fundação levantou-se abruptamente com o rosto sombrio. Discutiremos isto amanhã, disse ele friamente e saiu da sala. Mais 2 o seguiram. Catarina virou-se para Miguel, a fúria a romper o seu pânico. Usaste o cartão da fundação para o meu anel? Miguel retorquiu. Tu disseste-me para o comprar. Para as aparências disseste tu. Eu não te disse para roubares, sibilou ela. Os seus convidados olhavam, os sussurros sibilando como cobras. O conto de fadas estava a desmoronar-se em tempo real. Outra mensagem apareceu no ecrã. Catarina para Miguel. Ela assina se a sufocarmos. O Miguel já disse às empresas que ela é veneno, ela vai ceder. Um gemido coletivo varreu o salão. Os rostos viraram-se para longe deles. Os investidores de Miguel pareciam enojados. As damas de honor de Catarina trocaram olhares inquietos. A voz de Catarina tremia. Apaga-os, tu devias tê-los apagado. Miguel desdenhou. Tu disseste-me para te a fazer curvar-se. Eu não te disse para seres apanhado, retorquiu ela. A sala irrompeu em sussurros abertos, agora mais altos, mais hostis. Um investidor levantou-se da sua cadeira. Considera a nossa parceria suspensa, Miguel. Indefinidamente. O rosto de Miguel ficou vermelho. Ele olhou em volta, desnorteado. Isto é tudo mentira. Vocês são todos uns tolos se acreditam nela. Ele apontou o dedo a Beatriz. Tu não és nada. És uma ex-mulher amargurada num uniforme emprestado. Beatriz inclinou a cabeça. Não é emprestado, é pago. Como tudo neste salão.
Aplausos irromperam, pequenos, dispersos, mas reais. Empregados, assistentes, até alguns convidados. A máscara de Catarina rachou. A sua voz subiu, estridente. Achas que alguém se vai lembrar de ti como uma rainha depois desta noite? Vão lembrar-se de ti ajoelhada aos meus pés, a arranjar o meu vestido, a curvar-te com uma bandeja nas mãos? O olhar de Beatriz suavizou-se. Servir não é vergonha, é uma habilidade. A vergonha é usar as pessoas e chamar a isso amor. As palavras caíram pesadas. Num canto, um lavador de pratos limpou os olhos. Um membro da equipa endireitou-se com orgulho. Os convidados murmuraram desconfortáveis, sabendo que ela tinha razão. Miguel apontou para o ecrã. Vou processar-te por difamação, por roubo, por tudo o que puder. A voz do Sr. Ferreira ecoou da Jetzati. Varanda. Com que dinheiro, Miguel? Já perdeste os teus investidores. O silêncio que se seguiu foi devastador. Catarina arrancou o véu, o tecido a rasgar-se. Tu humilhaste-me, gritou ela a Miguel à frente de todos. Tu disseste-me para o fazer, gritou ele de volta. Eles já não eram noiva e noivo, eram inimigos a atacarem-se antes mesmo de o bolo ser cortado. Beatriz pousou o microfone suavemente. Isto podia continuar para sempre, disse ela à sala. Mas eu já disse o suficiente. Ela virou-se para Miguel e Catarina uma última vez. Vocês ensinaram-me o que é a traição, e a traição tornou-me mais forte. Riram-se da minha queda, mas esta noite celebraram no meu palácio. A voz de Maia ecoou suavemente pelos rádios da equipa. Abram o terraço. As grandes portas abriram-se deixando o ar da noite entrar. Os convidados dirigiram-se para o espaço aberto, alguns a sair de vez, outros a sussurrar com nojo. Beatriz dobrou o seu avental, pousou-o cuidadosamente no pódio e desceu do palco. A sua equipa afastou-se, reverente. Alguns aplaudiram baixinho a sua passagem. Ria juntou-se a ela como um escudo. Na entrada principal, os repórteres debruçavam-se sobre a corda de veludo. Senhora Almeida, uma declaração. Ela fez uma pausa com uma expressão calma. A noite pertence aos convidados. Certifiquem-se de que chegam a casa em segurança. Ela saiu para o ar fresco da noite, de cabeça erguida, com o coração firme. Atrás dela, Miguel gritava. Catarina chorava. Os investidores saíam furiosos. O império deles desmoronou-se antes mesmo de começar. Beatriz não precisou de assistir. Ela já tinha vencido. Nas semanas que se seguiram, a notícia espalhou-se. Miguel perdeu contratos, investidores, reputação. Catarina foi expulsa de conselhos de administração, o seu rosto indesejado nas mesas de brunch onde antes reinava. O casamento deles, que deveria ser um espetáculo de triunfo, tornou-se um conto de moral. Beatriz, entretanto, continuou a trabalhar. Assinou cheques de ordenados, comprou outro salão e percorria os seus espaços à noite, quando estavam vazios, grata pelos chãos que suportaram a sua ascensão. Agora, quando as pessoas sussurravam o seu nome, não era com pena, era com admiração. A traição tinha-a quebrado uma vez, mas a resiliência construiu o seu império, e aqueles que se riram da sua queda acabaram a alugar um espaço no palácio que ela possuía.